Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no Salmo 141, do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: Senhor, clamei a ti, apressa-te em me socorrer, atende a minha voz, quando clamo a ti. Que minha oração esteja diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Põe um guarda à minha boca, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Que meu coração não se incline para o mal, nem participe com aqueles que praticam o mal, e que eu não coma de suas delícias. Fira-me o justo, será uma bondade, deixe-o me repreender. Será como óleo sobre minha cabeça. Minha cabeça não recusará, mas minha oração será sempre contra os malfeitores. Seus juízes foram arremessados de um penhasco abaixo, e eles saberão que as palavras do Senhor são verdadeiras. Irmãos, a gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente é cheio de Deus, quando a gente é cheio da palavra de Deus, quando a gente está sempre em oração, a gente procura orientação sempre do Senhor, e tem aquele fruto do Espírito Santo, que é aquela paz, aquela longanimidade, aquela paciência, né? Nossas palavras, elas são sempre positivas, são sempre orientadas por Deus, pelo Espírito Santo. Acontece qualquer coisa, a gente é controlado, é prudente ao falar. E aqui, põe um guarda a minha boca, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Aqui ele está orando para que Deus freie a língua dele para falar coisas erradas, para falar palavras que deem mau testemunho de Deus, né? Isso aí a gente tem que cuidar, irmãos. A gente, conhecendo a palavra, diz que é melhor a gente não conhecer a palavra do que conhecer e errar e pecar, né? Então, quando a gente está na igreja, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem um compromisso maior com as nossas palavras. A gente tem que ter um maior controle sobre como a gente reage a provocações, como que a gente reage a ataques, como que a gente reage nas situações diárias. Quando a gente não é da igreja, cai alguma coisa, a gente fala uma palavra desagradável. Quando a gente está na igreja, aquilo ali já não pode mais ser desse jeito, porque a gente tem que dar bom testemunho, até para não enfraquecer a fé dos outros, até para não deixar as pessoas apavoradas, tipo, olha, tá na igreja e tá falando aquilo ali. Tá na igreja e tá espraguejando. Tá na igreja e tá desejando mal, tá na igreja e tá falando mal dos outros, sabe? Isso aí tudo, às vezes até desencaminha os outros que se desencantam. Puxa vida, se ela vai para a igreja e tá daquele jeito, se ela vive orando, vive lendo, vive pregando a palavra de Deus e fala aquele tipo de palavra, que transformação é essa? Que Deus é, aí eles começam já a blasfemar contra Deus. O nosso testemunho, nossas palavras levam os outros até blasfemar contra Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus que é esse que ela serve? Que igreja é essa que ela vai? A culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Mas as pessoas transferem, né? Como se Deus não tivesse modificado, como se Deus não tivesse transformado, como se Deus não fosse o Deus verdadeiro, porque a pessoa está ali fazendo pecado. Então Deus não tem culpa de nada. Mas infelizmente a gente que tem que ter cuidado. A gente que tem que fazer esse tipo de oração aqui. Deus, põe guarda a minha boca, Senhor. Guarda a porta dos meus lábios, que meu coração não se incline para o mal, nem participe com aqueles que praticam o mal, e que eu não coma de suas delícias. Aqui ele pede para que ele nem deseje participar de coisas erradas, de coisas que parecem ser alegres, tem uma alegria provisória naquele tipo de pecado ali, mas desagrada a Deus. Deus não está feliz com aquilo ali, Deus não se agrada se a gente faz aquele tipo de coisa. Então ele está pedindo para que a gente nem deseje, porque a carne, a pessoa em si, nós como humanos, a gente quer se divertir, quer entrar... A gente sabe que às vezes é inconsequente, sabe que vai ali, faz alguma coisa, acontece qualquer coisa, se arrepende. Puxa, por que eu fui lá? Por que, né? Eu fui me meter no meio daquela gente lá, acabou acontecendo isso e aquilo, a pessoa se arrepende. Mas a pessoa na inconsequência, no momento da empolgação, uau, parece tão legal, parece tão divertido, parece que todo mundo vai estar tão feliz, a pessoa vai lá, se engana e acaba caindo no pecado, acaba acontecendo várias coisas, né? Que as pessoas vêm se arrepender. Então ele está pedindo que a pessoa nem deseje isso, que a gente nem venha desejar fazer coisa errada, que a gente não venha desejar a entrar num local onde não tem, ninguém fala de Deus, ninguém quer saber de Deus. E aí às vezes acontece uma briga, tu sai morto de lá, e aí a salvação onde é que está? Porque podia ter
orado a Deus, podia ter tido um livramento, podia estar lendo uma Bíblia, podia estar numa situação melhor. Mas não, resolveu entrar em algo errado, resolveu se envolver numa briga, numa contenda. E nisso aí a gente não sabe onde é que vai terminar, né, irmãos? Às vezes é pouca coisa. Eu já vi notícias que a pessoa foi discutir por causa de um churrasco e acabou morto com um espeto. Vai saber, né? O vizinho, discutindo com o vizinho. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa decente, se a gente estivesse buscando a palavra de Deus, se a gente estivesse ouvindo um louvor, quem sabe, não ia estar vivo, eu acho, eu creio, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente faz. Aí tá escrito aqui, ó: fira-me o justo, será uma bondade, deixe-o me repreender, será como óleo sobre minha cabeça não recusará, mas minha oração será sempre contra os malfeitores. Irmãos, por incrível que pareça, quando a gente tenta alertar alguém que a pessoa tá fazendo alguma coisa de errada, a pessoa se ofende. A pessoa fica braba com quem tá falando a verdade. E isso acontece dentro de casa com a família. Às vezes com o pai, com a mãe, com o amigo. O pai e a mãe tá avisando. Não faz tal coisa. Não vai em tal lugar que aquilo ali é perigoso. Não, briga com o pai e com a mãe. Leva pro pessoal. Parece que a pessoa tá te ofendendo. Tá querendo te impedir. Como é que tem aquela palavra? Cárcere privado. Eu me lembrei disso. Parece que o pai e a mãe tá querendo fazer um cárcere privado porque não quer que tu vá em tal lugar que é perigoso. Não tem nada a ver isso aí. Aí tu vai lá, a pessoa vai lá, fala com o teu pessoa, se envolve e acontece exatamente o que o pai e a mãe falou. E aí? Claro, a pessoa vai reconhecer, tá? Primeiro brigou, discutiu. Então, nem sempre, irmãos, quem tá avisando é pro mal. Nem sempre o pastor que tá pregando é porque o pastor tá querendo o mal da pessoa. Às vezes tá escrito aqui, ó: fira-me o justo, será uma bondade. Às vezes é só algo pro bem da pessoa, não é uma ofensa. Mas a maioria das pessoas leva pro lado pessoal, parece que aquilo ali tá ofendendo. Não é assim, irmãos. Aqui já tá dizendo, a própria Bíblia diz. Às vezes é pro bem da pessoa. É algo para nos alertar. É algo que nem um pastor de ovelha. O pastor de ovelha vem lá com o cajado dele, com a vara dele, vem pra cá, volta pra cá, que tem lobo ali. Tem lobo ali que vai te matar. Então ele vai lá e vem pra cá, volta aqui, faz isso aqui, faz tal coisa, vai orar, vai ler a Bíblia, vamos participar de uma campanha, vamos fazer tal, vamos trabalhar na obra de Deus. Às vezes não é pra não te desencaminhar, não sair da presença de Deus, não acontecer algo ruim contigo ali na frente. Então não é pro mal, irmãos. Não levem tudo pro mal. Analisem bem se não é algo que seja favorável no final, né, das coisas. Eu gostaria de deixar essa palavra, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.